Faculdade ou curso online para poder trabalhar com dados. Eu preparei esse material aqui para poder compartilhar com vocês as vantagens e desvantagens de seguir por um ou pelo outro. Entender quais são os melhores caminhos e quais deles será mais adequado para o seu caso. Então vamos falar aqui dos principais pontos. Eu espero que ao final desse vídeo você já saiba exatamente qual é o seu próximo passo e qual dos dois mais se adequam para o seu perfil. Ao escolher uma opção para poder aprender as habilidades de análise de dados, é importante você considerar as principais vantagens dos dois cenários. Trabalhar com dados com conhecimentos de um curso online ou trabalhar de acordo com a faculdade de tecnologia, não necessariamente uma faculdade de dados, mas de tecnologia. E a sua escolha ela vai depender principalmente das necessidades e preferências, mas também dos objetivos profissionais. Então a gente vai falar principalmente dessa parte de objetivos profissionais e como que cada uma delas se encaixa. Antes da gente falar disso, eu vou falar aqui sobre as vantagens de você estudar uma faculdade e conseguir aplicar no dia a dia, no mercado de trabalho, os conhecimentos da faculdade. A faculdade ela tem um ambiente acadêmico onde você consegue ter recursos de infraestrutura de ponta, muitas das vezes dependendo da faculdade, além das aulas serem ministradas por professores que são especializados naquele assunto. Você também tem a parte de network, onde você consegue construir uma rede de contatos com estudantes e professores dentro da área de dados. Você tem pessoas que têm o mesmo interesse que você. E não só os próprios estudantes, mas também a própria orientação dos professores é algo que te ajuda bastante. Eu tive muita troca com os professores que eu fiz faculdade na época. Eu tenho certeza que meu caminho foi mudado e algumas decisões foram tomadas por esse feedback, por essa orientação que eu recebi deles. Agora, quais são as vantagens de você estudar num curso online e depois ingressar no mercado de dados? Curso online a gente tem flexibilidade, então a gente fala de estudar no nosso próprio ritmo, de qualquer lugar e se ajustar também de acordo com a rotina. Às vezes você já tem um trabalho que você está em tempo integral e você só tem o período da noite para poder estudar. Em algumas horas não tem um horário, por exemplo, de uma faculdade que você ficaria 4 horas. Você consegue dedicar só 2 horas para poder estudar, ou você consegue estudar no final de semana também. Então esse para mim é um dos principais benefícios. O custo-benefício, por ser financeiramente muito mais acessível você fazer um curso online do que você fazer uma faculdade com cursos presenciais, e você tem muitas das vezes a mesma qualidade de conteúdo, tá? Dependendo do curso que você for fazer, você vai ter a mesma qualidade. Acesso e conteúdo atualizado. Algo que eu sofri bastante no período que eu estava fazendo faculdade é que às vezes eu tinha um conteúdo na aula que eu já sabia porque eu já tinha feito um curso que era muito mais atual, eu estava trazendo ferramentas mais atuais. Inclusive eu fiz isso, eu fiz faculdade, mas ao mesmo tempo eu fiz curso online. Então eu fiz os dois em paralelo. Depois vamos falar um pouquinho desse cenário e que para mim é um dos que mais funciona, quando você tem faculdade e você tem um curso online vendo que de fato como o mercado está atuando. E quais são as habilidades essenciais para poder trabalhar com dados? É isso que a gente vai falar aqui nesse tópico. Separei 4 principais habilidades que a gente precisa focar para poder trabalhar com dados, independente da frente de dados que você for trabalhar. A primeira delas é a própria análise de dados, que não é surpresa para ninguém, que é a capacidade de você conseguir coletar, processar e extrair dados de forma consistente para poder gerar insights valiosos. Isso também não é segredo. Mas muitas pessoas não sabem que a análise de dados também é a parte de programação, e é o nosso tópico 2. A programação e a automação. Você conseguir criar uma rotina de atualização de dados ou de geração de insights sem que você tenha uma dependência manual. O domínio das linguagens de programação, principalmente para você trabalhar com dados, ainda continua sendo as mesmas tecnologias, que é Python, linguagem R e SQL. São as 3 principais. Não terá, num futuro próximo, chance disso mudar. Pelo menos não é isso que o mercado vem mostrando. E essas linguagens elas são utilizadas para você conseguir fazer também essa automatização de tarefas e aumentar a produtividade não só sua, mas também às vezes do time ou do teu cliente interno. 3. Visualização de dados. Habilidade para poder criar gráficos, dashboards, apresentações que se comuniquem de forma clara, impactante, gerando insights. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui é uma apresentação organizada com o objetivo de mostrar diferença entre você estudar pela faculdade e você fazer um curso online. Quais são as vantagens dos dois, organizados de forma estruturada para que você consiga no final ter um insight valioso de entender qual que você vai seguir, se você vai seguir por uma faculdade ou por um curso online. Então, isso aqui é um processo de análise de dados, de um processo de apresentação, é um processo não de visualização de dados, mas é um processo de visualização de informações e insights. 4. Pensamento analítico, capacidade de você pensar de forma crítica, identificar padrões e tendências e formular hipóteses para resolver problemas complexos. Aqui é algo que poucas pessoas negligenciam
E isso não vai estar num curso de faculdade e não vai estar também no curso online. Pensamento analítico é algo que você desenvolve todos os dias. Você precisa pensar de forma analítica. E eu me arrisco a dizer que esse tópico ele é tão importante, ou até mais importante do que os tópicos anteriores. Porque se você não tiver um pensamento analítico, não adianta você ser bom em entender toda a sintaxe de uma linguagem de programação, ou saber fazer ali a coleta, a extração e processamento de dados, mas fazer isso de forma que não faça sentido, ou até mesmo gerar uma visualização de dados com dados que não façam nenhum sentido, que não tem nenhum raciocínio analítico, não tem nenhum pensamento analítico ali por trás. Então esse para mim acaba sendo um dos principais tópicos que você precisa evoluir hoje. Como você consegue desenvolver cada vez mais o pensamento analítico. Isso é algo que todo mundo deveria pensar diariamente, independente do nível dentro da área de dados. Agora, qual a diferença dos currículos de quem faz faculdade e de quem tem curso online? Faculdade, o currículo geralmente ele é mais abrangente, porque como a faculdade você estuda diversos temas dentro da tecnologia, né, você tem um pouquinho de conhecimento de cada coisa. Quando você vai montar um currículo, você geralmente vai colocar os conhecimentos que você teve durante a faculdade, mas são conhecimentos superficiais. Mas isso te permite ter um currículo mais robusto, né, um pouco mais escrito, maior, vamos dizer assim, porque você vai ter esses conhecimentos para poder ir preenchendo o seu currículo. Agora, já os cursos online, eles tendem a ser muito mais focados e especializados, onde você consegue concentrar as habilidades práticas e aplicadas no mercado de trabalho. Por isso que eu falei para vocês que a combinação dos dois é o bom, né? E aí esse é o terceiro tópico, inclusive, que é o equilíbrio. Como você consegue combinar uma base teórica sólida da faculdade com uma especialização prática de cursos online. E aí pode ser uma estratégia muito eficaz. Se você tiver condições de fazer isso, faça isso. Não quer dizer que só dessa forma é que você vai conseguir ingressar no mercado. Não. Inclusive eu trabalho com pessoas que fizeram faculdade de assuntos que não tem nada a ver com tecnologia. Já trabalhei com pessoas formadas em história, pessoas formadas em biomedicina, inclusive. Então não quer dizer que isso seja uma regra. Mas se você tiver a opção, é claro que você ter essa combinação vai ser melhor. E a flexibilidade também, que é um ponto importante, principalmente para os cursos online. Eles oferecem muito mais flexibilidade e você pode adequar o seu currículo de acordo com as suas necessidades e interesse específico. Por exemplo, eu quero atuar com dados dentro do marketing digital. Se eu quero procurar vagas relacionadas a isso, dados em marketing, eu posso fazer um curso especializado nisso e customizando o meu currículo dessa forma, botando os conhecimentos do curso, não falando só, fiz o curso tal, mas sim colocando os projetos que eu fiz, análise de sentimento, análise de CRM, por exemplo, e você customizando o seu currículo dessa forma, porque isso vai te trazer mais assertividade na hora de você buscar uma vaga. Agora, certificações e reconhecimento do mercado de trabalho. Como que você precisa parar para pensar nisso e como que isso se aplica a você? Primeiro, falando de certificações reconhecidas. Obter umas certificações reconhecidas como da IBM, da Microsoft, do Google, da AWS, dependendo de qual função você for trabalhar, elas podem aumentar o seu valor de mercado. Tem empresa que, às vezes, prioriza ou condiciona você a ter uma promoção se você tiver determinada certificações, principalmente para a área de engenharia de dados, pode fazer diferença. Prêmios e reconhecimentos. Você participar de competições de análise de dados ou hackathon pode lhe render bons conhecimentos e reconhecimentos também, quando você destaca as suas competências perante aos outros. Eu, inclusive, já participei de um hackathon. Tem hackathons que às vezes começam de manhã e vai até o final do dia, ou às vezes demora mais de um dia. Inclusive, eu fui um que demorava 2 dias. Para quem não sabe o que é hackathon, é uma gincana, vamos dizer assim, onde você vai para um lugar, você recebe um desafio e você precisa desenvolver do zero aquele desafio e fazer um pitch de venda depois para poder apresentar aquela solução para uma bancada. Aí você leva o seu grupo, você tem um grupo, monta um grupo de pessoas, você faz o desenvolvimento e depois vai lá e apresenta. É muito legal porque te traz uma grande noção de como você se vender e também os desafios que vão surgindo durante o dia, né, algo que você está preparado. Então é muito legal, se você tiver a oportunidade, faça hackathons, porque é bem legal. Selo de especialização. Algumas empresas elas oferecem selos internos de especialização. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei com uma empresa que ela me prestava serviço de consultoria e ela exigia que todos os funcionários dela tinham que ter uma certificação específica do Google para poder prestar esse serviço para a empresa que eu trabalhava. Se você tiver um cenário desse, onde a empresa vai te proporcionar alguma certificação, algum selo específico para poder atender algum requisito dela, ou ela dizer que tem X de funcionários com aquela certificação, aproveite isso, porque isso também
faz diferença. E, obviamente, também aproveite para divulgar isso no LinkedIn, porque isso faz com que você se torne um pouco mais valorizado também. Oportunidades de estágio e experiência na prática. Quando você faz faculdade, além dessa formação teórica, que você já traz um pouco mais de possibilidade de arrumar um estágio, porque as faculdades, às vezes, elas têm algum tipo de parceria e disponibilizam quadro de vagas, indicações e tudo mais. Quando você faz um curso online, você precisa sempre buscar como trazer o ambiente corporativo para a sua realidade. A partir do momento que você consegue vivenciar isso de alguma forma, consegue trazer a parte prática, você consegue desenvolver habilidades que não necessariamente vão estar no curso e não necessariamente vão estar numa faculdade também, numa sala de aula. Então os estágios, eles são uma oportunidade de você conseguir colocar em prática os projetos para poder oferecer uma experiência prática de verdade. E aí, projetos reais. Eu sempre falo isso aqui no canal. Quando você quer se desenvolver e gerar experiência, se você nunca trabalhou com dados, gere projetos reais, faça projetos reais, mesmo que de graça, para você ter algum tipo de experiência, e aí sim você consegue colocar e customizar o seu currículo para isso. Mas quando a gente fala de cursos e faculdades, curso online e faculdade, a gente tem uma grande diferença nesse carinha aqui, que é o custo e investimento em cada uma dessas opções, tá? A gente tem a faculdade, onde você tem custo de matrícula, taxas, livros e materiais. Geralmente pode ser caro isso, né? Investir em alojamento ou em alimentação se você for fazer uma faculdade fora da sua cidade. E sem falar que se for presencial a faculdade, né, a gente está falando também do custo de transporte. Possivelmente, se você tiver a oportunidade de arrumar um estágio, não necessariamente ele seria um estágio remunerado. Então isso também é um ponto negativo quando você vai falar de faculdade. Já os cursos online normalmente são mais acessíveis, com uma mensalidade mais baixa, não há custo de transporte. Você só precisa investir no equipamento e tecnologia e ter uma internet com boa qualidade para você conseguir assistir às aulas. E um ponto importante, né, que tanto na faculdade quanto no curso online você precisa considerar o investimento de tempo, porque tempo também é um ativo precioso. Faculdade, geralmente você vai ter que estudar ali de 6 às 10 da noite, 4 horas por dia, geralmente um curso online, por exemplo, na plataforma da Data Marketing, os alunos demoram ali mais ou menos, em média, 2 horas por dia de estudo. É a metade do que você faria numa faculdade e também você demora 3 meses ao invés de 3 anos, ao invés de 2 anos, como tem nas faculdades também. Mas você pode estudar no final de semana, você pode estudar no feriado, coisa que na faculdade você não consegue fazer. Tá? Então isso também precisa entrar na sua conta de custo e investimento quando você vai pensar entre faculdade ou curso online. E quais são as perspectivas de carreira para se desenvolver profissionalmente dentro da área de dados? 3 pontos que eu gostaria de destacar para vocês aqui. Primeiro, amplas oportunidades. As habilidades de análise de dados, elas abrem portas em diferentes frentes, desde o analista de negócio até o cientista de dados, que é uma cadeira ali um pouco mais robusta dentro da área de dados. Você também vai ter um crescimento contínuo, porque como a tecnologia ela vai avançando, os métodos de análise, eles nem sempre vão ser os mesmos que você vai continuar usando pro resto da vida. Então você precisa sempre se manter atualizado, aprender novas ferramentas, novas formas de resolver aquele problema, de forma mais efetiva, mais simples. Até agora mesmo com o ChatGPT, que consegue escrever o código para a gente, já é algo que muda bastante a vida do profissional de dados. O outro ponto, que além da parte técnica, você pode se desenvolver também na parte de liderança, se você quiser. Você pode liderar não só projetos, enquanto especialista de dados, vamos dizer assim, mas também equipes e pessoas, se você quiser se desenvolver nesse lado de gestão. Comenta aqui para mim se você um dia pensa em ser gestor ou se você pensa em só ficar na área mais técnica, mesmo que você ainda não tenha migrado ainda para a área de dados. E por fim, eu gostaria de trazer para vocês aqui um tópico que é importante, que a melhor opção que você pode escolher é aquela que vai se adequar aos seus objetivos. Então você precisa analisar sempre as diferentes opções entre faculdade e estudo, considerando os aspectos que eu coloquei aqui, pensar nas suas preferências de aprendizado. Será que você consegue aprender de forma online? Ou você precisa de estar fisicamente em algum lugar, gastar um tempo de transporte, porque senão você não vai conseguir aprender. Você tem essa verba para poder conseguir fazer esse investimento mais alto numa faculdade. Então, a partir do momento que você começa a reunir esses tópicos, lembrando que não é um pré-requisito, né, você fazer faculdade para trabalhar com dados, a partir do momento que você consegue reunir esses tópicos, você consegue tomar uma decisão muito mais assertiva. E se você já tem algum tipo de formação, eu recomendo que você foque muito mais em cursos online do que numa faculdade, porque eu trabalhei com muitas pessoas que não tinham nenhuma formação em tecnologia. Eu sei que algumas pessoas acabam falando que não tem tanta oportunidade, se eu não tiver faculdade eu não vou ter oportunidade, mas isso aí acaba não sendo uma verdade absoluta. Existem casos e casos. É claro que podem ter profissionais, porque
são pessoas, no final das contas, que escolhem as pessoas que vão trabalhar. Pode ter pessoas que querem exigir isso, mas isso não é uma realidade do mercado e eu também não acredito que vá mudar muita coisa. O movimento que a gente acaba vendo é o contrário. Pessoas e empresas procurando mais pessoas capacitadas para atuar com aquela ferramenta, pessoas com experiência, do que pessoas com uma determinada formação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui para eu entender que faz mais sentido trazer esse formato de apresentação. E não deixa de se inscrever aqui no canal, porque eu já vi que boa parte de vocês assiste o vídeo com frequência aqui, mas não é inscrito, tá bom? Se inscreve aí, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!